da nossa casa. Bom, boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos mais uma vez, né? Mais uma semana. Quem está acompanhando a gente também, né? Tá aparecendo aqui ou não? Tá? Quem está acompanhando a gente também em casa aí, os lugares pelo Facebook. Olha, viu como a gente está moderno? Né? Sejam bem-vindos. Pessoal, vamos lá para mais uma semana dos nossos estudos. Nosso grupo aqui da Casa Espírita Perseverança, grupo de segunda-feira. Toda segunda às 8 da noite a gente faz as nossas aulas, os nossos encontros. Então eu vou pedir para vocês novamente, para a gente acalmar o coração, respirar fundo, para a gente fazer a abertura dos nossos trabalhos. Amado Pai Celestial, rogamos a vossa bênção para que esse momento seja abençoado e traga paz, harmonia e conhecimento a todos nós. Que os bons espíritos nos assistam e nos guiem em nossos estudos e atividades. Assim seja. Assim seja. Hoje a aula é com Cíntia, né, Cíntia? Sim. Vai lá, a palavra é tua. Obrigada. Fica à vontade. No final a gente faz as indagações, daí vocês vão guardando ali para depois a gente conversar e fazer essa comunhão, tá bom? Uhum. Boa noite a todos. Boa noite. Então, hoje nós vamos falar sobre as colônias espirituais. Então, a primeira pergunta, né, eu acho que a maioria deve ter passado já, inclusive pela cabecinha também do Allan Kardec, né? Para onde vamos depois que desencarnamos? Existe no mundo espiritual lugares em que nós, quanto espíritos, podemos nos encontrar para diversos fins. Há locais de acolhimento, de socorro, de descanso e também de muito trabalho. Assim, as colônias espirituais são organizações no plano espiritual que atendem a propósitos como resgate, tratamento, estudo e preparação para a reencarnação. Então, depois que nós desencarnamos, nós temos essa passagem, né, para o mundo espiritual, através ali podendo estar nas colônias espirituais. E lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, é um capítulo que aborda, né, para quem tem interesse em estudar depois desse capítulo, aborda os mundos transitórios, né? E então eu deixei ali as questões 234 a 236, mas tem outras questões também sobre os mundos transitórios, sobre o mundo espiritual, ali bem na parte do desencarne e a vivência no mundo espiritual. Então esse capítulo é bem rico, né? Trouxe bastante informações também desse capítulo, né? De uma forma resumida aqui, para a gente estudar. Então na íntegra eu coloquei aqui a questão 234, onde Allan Kardec pergunta lá para os espíritos, né? Há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos que estão na erraticidade? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária. São espécies de acampamento ao ar livre, campo para repousar de uma erraticidade muito longa, condição esta sempre muito angustiante. São posições intermediárias entre outros mundos e que estão em sintonia com a natureza dos espíritos que lá podem permanecer. Nesses mundos transitórios, eles desfrutam de um maior ou menor ou menos bem-estar. E ao decorrer aqui a gente vai entender melhor, né, o que é esse mais ou menos bem-estar, né, essa erraticidade. Também, né, no livro de Leon Denis, no capítulo 19, ele indaga, né, ali sobre os pensamentos e sobre o poder dos pensamentos, né? Então, as colônias espirituais, como a gente já viu ali na questão, né, anterior, são mantidas pelos pensamentos, sentimentos e ações de seus residentes. No mundo espiritual, somos o reflexo do que hoje guardamos em nossa mente. E no livro, Leon Denis explica ali, né? Os nossos atos e pensamentos traduzem-se em movimentos vibratórios. Seu foco de emissão
pela repetição dos mesmos atos, transformam-se pouco a pouco em poderoso gerador do bem ou do mal. O ser classifica assim a si mesmo pela natureza das energias que se torna um centro irradiador. Então, nós tivemos na imortalidade da alma, lembra? Que nós falamos sobre, né, a passagem, sobre como podemos terminar, como podemos fazer a melhor passagem, né, carregando, né, as boas energias, porque realmente nós só vamos deixar este corpo, mas o espírito será o mesmo, na essência, nos pensamentos, na energia. E esses pensamentos, essa essência do espírito é que vai transportar ele para esses mundos transitórios. E as colônias espirituais, então? As cidades espirituais, que também são conhecidas como colônias espirituais ou mundos transitórios, são comunidades em que os espíritos errantes criam moradia por um tempo antes de novas reencarnações. Espíritos errantes, a gente já estudou, né? Vou só relembrar aqui, que são, na verdade, aqueles espíritos que estão na erraticidade, que é aquele tempo entre uma reencarnação e outra. Não é um nome que inferioriza nenhum espírito, tá? É só um nome de transição mesmo, um período de transição. O grupo que habita uma colônia espiritual, ele é definido pela lei de afinidade. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, é dito que existem famílias pelos laços espirituais. Perdão. Eles são mais duráveis e se fortalecem com a evolução. Então, cada colônia abriga um grupo de espíritos com interesses e afinidades em comum. Jesus Cristo mesmo ensinou que há muitas moradas na casa de meu Pai. Isso quer dizer que a casa de Deus é o universo. As várias moradas são as colônias espirituais, os planetas, os satélites. No Livro dos Espíritos é posto que existem mundos para os espíritos errantes, que já estão desencarnados. Eles podem habitar essas colônias espirituais temporariamente. Não são apenas espíritos inferiores que habitam as colônias espirituais. Espíritos superiores também moram em tais locais para estudar ou aguardar o momento de reencarnar em mundos mais evoluídos e também ajudando também os espíritos menos evoluídos que ali estão. E muito se fala, né, em colônias, em umbrais, então a gente vai entender um pouquinho aqui a diferença, né, entre eles. Há no mundo espiritual locais obscuros pela presença da dor, de sofrimento e de expectativa por dias melhores. Esses lugares são conhecidos como umbral. O umbral nada mais é do que uma zona vibracional, porém de baixa vibração e estágio de consciência. É um estágio de consciência. Colônias espirituais não são umbral, porém existem comunidades no submundo. Eles são formados por espíritos inferiores que ainda estão em sofrimento e também espíritos maldosos que alimentam suas perversões e desequilibram a humanidade. Essas comunidades ficam mais próximas da crosta terrestre, já que seus moradores estão ligados ainda a interesses materiais. Existem também postos de socorristas no umbral. Eles existem para ajudar os espíritos que já estão preparados para ir para uma colônia espiritual e sair das zonas umbralinas. Até tem, né, no nosso lar, né, uma passagem em que existe um posto, né, do nosso lar numa zona umbralina, onde faz essa passagem, né, essa ligação, né, e trabalha diretamente ali como socorrista mesmo, né. Então, essa é a diferença, né. Aí aqui eu trouxe mais detalhado mesmo, mas com apontamentos. Então, o umbral ele não é um local físico fixo, assim como as colônias também não são, né? Mas ele é uma região de influência psíquica formada por mentes com padrões semelhantes. A atmosfera é densa, sombria, permeada por sentimentos de dor, angústia e sofrimento. São, né, sintonias ali criadas pela mente. Os espíritos que ali se encontram estão presos às suas próprias criações mentais, criadas pelos seus pensamentos, palavras, ações que emitiram também durante a vida, né? Desencarna e já leva ali na passagem muito disso, né? Da culpa, do sofrimento, e acabam se deparando com essa energia no mundo espiritual.
Os umbrais eles estão situados em diversas esferas espirituais, desde a crosta terrestre até as proximidades das colônias espirituais de transição, que servem como locais de auxílio para os espíritos mais necessitados. E eles funcionam como meio de depuração para os espíritos que ali enfrentam as consequências de seus erros e aprendem a transmutar suas energias para a vida superior. Somente quando esses resíduos são purificados é que o espírito consegue se libertar. E um pouquinho ali de uns apontamentos também das colônias, né? Que a finalidade das colônias é de ser postos de socorro, de recuperação, locais de aprendizado e desenvolvimento espiritual. Elas podem se encontrar em zonas umbralinas para facilitar o resgate de espíritos necessitados e também em outras regiões próximas à crosta terrestre, mas também não são fixas. E o propósito das colônias espirituais é oferecer ajuda, tratamento e orientação a espíritos, preparando-os para a reencarnação ou para um progresso espiritual. São organizadas muitas vezes com alas para diferentes faixas etárias ou para tratamento de problemas específicos, como crianças, suicidas, como o nosso lar e a colônia arco-íris. A classificação das colônias espirituais. Então, existe essa organização entre o que mais se vai ter ali naquela colônia, o objetivo maior dela, né? Algumas colônias, como o nosso lar, também têm mais de uma, né? Mas a literatura espírita nos relata que existem diversas colônias e que elas não são todas exatamente iguais. As colônias espirituais, elas são classificadas principalmente pela sua finalidade e atividade central, reunindo espíritos com afinidades semelhantes para trabalhar, estudar ou se recuperar. Existem, por exemplo, as colônias socorristas, as correcionais, as de regeneração, que é recuperação e cura, as de transição e também as colônias espirituais para aprendizados e pesquisa. E a classificação também pode ser feita pela sua localização ou a especialização. Então eu trouxe aqui um resuminho, né, da classificação das colônias espirituais, né? Colônia de regeneração, que trabalham com a recuperação de espíritos em dificuldade, muitas vezes oferecendo terapias e atendimentos. Um exemplo que é a própria colônia regeneração. Colônias de estudo e trabalho funcionam como centros de aprendizado e trabalho. Um exemplo é a colônia arco-íris, que lida com a recuperação de espíritos em diferentes estágios de desequilíbrio. Colônias de correcionais, elas são específicas para grupos de espíritos com necessidades particulares, como o atendimento ao suicida, os pervertidos sexuais, o toxicômanos, que são os vícios, né? Tem as colônias socorristas, que o objetivo de amparar os espíritos que ainda estão ligados ao mundo físico, ajudando em sua adaptação e recuperação. Colônias de transição, que funcionam como um elo entre as regiões mais densas do mundo espiritual e as mais elevadas. São importantes para o processo de readaptação e aprendizado dos espíritos que estão em um estado de evolução intermediário. Também podem ser classificados pela localização, que as colônias elas podem ser encontradas em diversas partes do planeta, agrupadas por afinidades energéticas, e especialização, que no caso, né, por exemplo, da colônia Maria de Nazaré, que recolhe suicidas. Essa colônia ela é citada no livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira. E aonde, né, mais ou menos, né, se localizam essas colônias espirituais? Então, elas não possuem uma localização exata, como as regiões da Terra, né, como tudo está, né, no globo terrestre. Mas elas têm um grau, estão próximas, né, mais ou menos próximas à crosta terrestre, dependendo do seu grau de evolução e do grau de evolução que habitam os espíritos dessas colônias. Então, de acordo com a literatura espírita, como as obras psicografadas por Chico Xavier, no livro O Nosso Lar, por exemplo, né, que foi ditado pelo espírito André Luiz, essas cidades elas estão localizadas na ioosfera terrestre. Elas são descritas como regiões etéreas ou astrais, né, ou seja, são regiões que possuem ali
são mais voláteis, né? Não tem essa densidade, né, do mundo material. E elas circundam o planeta em diferentes faixas de vibrações ou níveis de existência. Isso não acontece só no planeta Terra. Cada planeta ali tem as suas colônias respectivas ali próximas, né? Então a gente tem um esqueminha ali. O nosso lar, por exemplo, ele está situado próximo ao Rio de Janeiro, mais ou menos, na faixa 4 ali de transição, né? Então tem a Terra, daí tem o umbral que fica ali mais perto da crosta, tem umbral às vezes que fica até ali interno, que é muito materialismo, então está bem próximo. E daí conforme vai avançando, né, vai abrindo, são as colônias espirituais mais evoluídas, né? E algumas colônias espirituais que estão localizadas no Brasil. Quase que cada cidade ali, né, cada distrito tem ali uma colônia. Mas eu trouxe algumas só pra gente, senão a gente ia ficar aqui até, né, amanhã falando de todas, né? Mas eu trouxe as que têm as mais citadas, né, nos livros. Então a colônia Redenção, ela está localizada no leste da Bahia, com o formato de um triângulo. A colônia Redenção, por exemplo, ela é descrita pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda na abertura do capítulo, no capítulo da obra Transição Planetária, que foi psicografada e escrita, né, por Divaldo Franco. Lá se faz operações de resgate, é conhecida por também realizar trabalhos avançados em laboratórios fluídicos, né, trabalhar bastante com a parte da cura. Então, segundo o livro ali, né, de Divaldo Franco, ela tem essa localização no mapinha ali. A colônia São Sebastião, ela é citada no livro Violetas na Janela, que é para onde o espírito Patrícia vai ao desencarnar. E ela está nas proximidades da cidade de São Sebastião, no estado de Minas Gerais, que é onde está vermelhinho ali no mapa. Essa coleção é bem legal, fica a dica depois, lá no final tem a coleção completa dela. É bem interessante, ela descreve também como é a vida no mundo espiritual. Colônia Bom Retiro, que ela está localizada no Paraná, entre Curitiba e Ponta Grossa, estendendo-se até Cerro Azul, Água Azul, tem o formato de um losango, está ali no mapinha também. Além do socorro espiritual, a desencarnado, sua função principal também é voltada ao reequilíbrio do espírito. A colônia Alvorada Nova, ela é uma colônia bem interessante, porque também tem o livro ali, né, sobre ela. Ela é uma colônia espiritual, ela é descrita no livro do autor espírita Abel Glaser, pelo espírito Caibar Schutel, acho que é assim que fala. A colônia ela é mencionada como uma das mais antigas e importantes cidades espirituais, inspirando a criação de ministérios em outras cidades espirituais, né, como o nosso lar. E ela está localizada em uma região umbralina, na 4ª camada da crosta terrestre, na mesma inclinação da cidade de Santos, e foi fundada antes mesmo da chegada dos portugueses ao Brasil, segundo a literatura. Fica ali também onde está vermelhinho o mapa. A colônia Maria de Nazaré é a colônia citada pelo livro da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. Eu não sei exatamente onde ela está localizada. Eu não cheguei a ler o livro ainda, então não sei exatamente, por isso que eu não coloquei aqui. Eu acredito que não seja no Brasil essa, mas eu coloquei ela como um exemplo daquela colônia correcional, né? Porque no livro o autor passa um tempo nessa zona de sofrimento e depois ele e depois ele é levado para essa colônia Maria de Nazaré. Então é ditado pelo um espírito suicida. E ele vai falando toda a trajetória dele na passagem do mundo para o mundo espiritual. E é muito interessante. Eu li um pouquinho dele, bem gostosa a leitura também.
fica a dica, né? Então, é a colônia Maria de Nazaré. Essa foto é meramente ilustrativa, né? Não tem nada a ver com... Mas pelo pouquinho que eu li, foi a foto que eu achei mais próxima da descrição. E a mais famosa, né? Que é a colônia Nosso Lar, onde André Luiz descreve a colônia espiritual mais popular, né, no nosso aprendizado. Ela é uma colônia espiritual voltada ao socorro espiritual. Os moradores são mulheres, homens, jovens, adultos, que depois de um processo de serviço e aprendizado voltam a reencarnar. Então, ela também se enquadra numa colônia transitória ali, né? E Nosso Lar possui tecnologia avançada, tem uma estrutura com uma matéria aprimorada do mundo espiritual. A sua organização existe praça, bosques, parques, casas, edifícios. Eu trouxe aqui uma foto. Ela é dividida em ministérios, né? Então, cada ponta da estrela, não sei como é que faz aqui. Cada pontinha ali da estrela, né? Cada espaço é um ministério, onde tem uma função específica, né? Tem o auxílio, regeneração, comunicação, esclarecimento, elevação, união divina. Os moradores já têm acesso à moradia, alimentação, mas os que trabalham ativamente conseguem outros benefícios, consequência de seus próprios esforços. Apesar da existência do bônus hora, o objetivo do trabalho é sempre a evolução espiritual. Então, para a locomoção, Nosso Lar utiliza um veículo suspenso do solo para o transporte de vários passageiros. No entanto, alguns moradores já possuem capacidade de volitar, que é se deslocar, né, sem nenhum instrumento, né, simplesmente com a própria energia, pelo pensamento, sem necessidade de um meio de transporte. É uma foto também do filme, né, Nosso Lar. Mais pra cá? Ah, tá. Eu já quero sair de cena. Não. Aqui eu trouxe uma curiosidade, que essa senhora, a Ergorina Cunha, ela é sobrinha do Eurípides Barçanuffi e ela é autora dos livros Cidade no Além e Imagens do Além. Ela teve um desdobramento espiritual, amparado pelo espírito Lúcius, e visitou por várias vezes a cidade espiritual Nosso Lar, bastante conhecida dos leitores espíritas, e ela conseguiu desenhar, né? Ela conseguiu desenhar o que ela via nesses desdobramentos, né? É um trabalho mediúnico bem interessante. Eu vou trazer aqui alguns desenhos que ela fez de cada lugar que ela visitou lá. Então, até nesse livro, se eu não me engano, Imagens do Além, são só os desenhos mesmo dela, sabe? Aqui a imagem dela com o Chico Xavier. Então, é também um outro meio, mais para frente a gente vai ver, que através do desdobramento do espírito, né, de um encarnado, é possível você também visitar uma colônia espiritual. No livro da coleção Violetas na Janela, o espírito Patrícia também menciona, agora eu não lembro qual deles que é, se é o Violetas na Janela ou se é a Casa do Escritor, que ela diz que encontrou com o Chico Xavier numa colônia que ela foi visitar. Ele estava, através do Cordão de Prata, dando uma palestra lá nessa colônia. Então, ela também descreve esse episódio, né? Então, é também mais uma prova de que nós, como espíritos, ao sairmos do corpo através do sono ou através de desdobramentos, podemos também ter acesso, se for permitido, né, a visitar esses mundos, né, espirituais. Então, a Ergorina Cunha, ela é uma prova disso, né, em que ela traz todos os desenhos e várias visitas que ela fez ao mundo espiritual. E é através desses desenhos também que foi desenvolvido o filme, né, do Nosso Lar também. Foram baseados nos desenhos dela. E quanto tempo um espírito passa em várias colônias...
Quanto tempo um espírito passa em uma ou várias colônias espirituais? No Livro dos Espíritos, é possível entender que alguns espíritos reencarnam logo após a morte do seu corpo, outros passam por períodos no mundo espiritual e enquanto o espírito espera pela nova encarnação, ele é chamado de espírito errante. Então não é uma regra, não existe uma regra, né, de quanto tempo. O tempo que o espírito fica no mundo espiritual pode ser de algumas horas, de milhares de séculos, porém esse tempo ele nunca é eterno. Se o espírito precisa evoluir, precisa reencarnar, isso vai acontecer, né? Isso não se aplica aos espíritos puros, né, que já alcançaram a sua evolução espiritual, aí eles não precisam reencarnar ou demoram mais tempo para reencarnar, né? Ficam auxiliando os outros espíritos, mas também esse tempo é uma incógnita. E um resuminho aqui pra gente. Nas colônias espirituais, a hierarquia ela é organizada de forma que os espíritos mais elevados são incumbidos de tarefas de liderança por sua experiência e sabedoria. Então, todo cargo maior é conseguido na base do mérito. Espíritos encarnados podem visitar as colônias espirituais, como a gente falou agora, geralmente por meio da mediunidade vidente, que é a clarividência, ou durante o desdobramento psíquico, sonhos lúcidos, projeção astral, e podem presenciar e até interagir com o ambiente e os espíritos desencarnados. Essa visitação não é física, mas sim espiritual, e ocorre quando o espírito encarnado tem permissão dos seus mentores espirituais e tem afinidade com aquele local que ele está visitando. Ou também como Chico Xavier tem uma missão lá para desenvolver, né? Existe também o intercâmbio entre as colônias espirituais. Então, isso significa que os espíritos são livres para deixar a colônia ou mesmo ir para outras, sempre, né, pelo mérito. E uma característica única de todas as colônias espirituais é que todas funcionam para o aprimoramento moral dos seus habitantes. Ou seja, mesmo como espíritos, o maior objetivo é a transformação moral de cada um, né? Aqui algumas sugestões de livros, fora os que já estão ali na apresentação. Eu só reforcei aqui a coleção, né, do Chico Xavier, da Patrícia, o Livro dos Espíritos também. E o filme, né, Nosso Lar 2, e esse outro também que eu encontrei, que também é um filme brasileiro, de 2012, que se chama E a Vida Continua. Até tem a própria novela da Globo também, né, que é A Viagem, que estão reprisando agora, que também foi muito falada na época, né, que surgiu. E é isso, gente. Alguma dúvida? Uma curiosidade sobre as colônias? É sobre o tempo, né, que eles ficam, varia, né? Sim. Eu já li, assim, em obras, assim, que falam que o espírito mais adiantado fica mais tempo. É. E o espírito que está muita dívida, muito sofrimento, então, assim, logo não cai. Assim. Isso. Não é cobrado. Eu li também uma dessas obras da Patrícia que dizem que não é cobrado o trabalho, né? Mas que o espírito ele não permanece na ociosidade. Então, se ele já ali ele não está rendendo muito, ele já vai reencarna, né? E quanto mais você fica pegado às coisas da vida anterior, dinheiro, família, status, várias coisas que a gente se apega, fica muito apegado e não estuda o mundo espiritual, Sim. Eles ficam deslocados lá, né? Nós já estudamos, né, em outras aulas onde fala mesmo, né, que na reencarnação, né, é que o espírito mais evolui. Né? Lá existe sim a evolução, né? Realmente eu acredito assim muito que é um tempo mesmo de regeneração, né? De você se organizar, de você entender para poder voltar, né? Se replanejar, né? Recalcular a rota e voltar, né? Então as colônias espirituais elas são realmente apoios, né? Programação existencial, já vi esse termo. Se você já está mais lúcido, se prepara a próxima. Fazer um trabalho maior, isso. Uma recuperação. E aí você fica mais tempo lá estudando.
até na obra do Violetas na Janela, numa das obras, né? Eu li os 4 e agora eu não sei mais qual é qual. Por isso que eu vou dizer assim. Ela fala mesmo que ela tinha ela precisava fazer esse trabalho de psicografia com a tia dela, que a tia dela é médium, e ela teve que ficar por um bom tempo aprendendo, estudando, e ela saiu da colônia onde ela estava, São Sebastião, foi para uma outra colônia, para lá ela aprender especificamente sobre a psicografia, para daí então ela vir e fazer esse trabalho com a tia dela. Então esse preparo que ela teve também para essa missão específica, e daí depois disso ela não iria voltar tão cedo, assim. Foi o perispírito, geneticamente já, quando chega perto da informação, diminui o perispírito, vai reduzindo, numa hipnose, um aparelho que eles usam, aí você vira um feto, assim, espiritual. O perispírito fica o tamanho do feto, do óvulo aí que começa a vida, só que já vem com a genética da mediunidade, mas já vem um instinto. Quando a pessoa desenvolver, mais adulto, vai sentir essa espiritualidade, vai aflorar. É uma responsabilidade, porque não é fácil, não. Tem muito estudo do lado de lá também, né? Pelo que a gente lê nas obras, né? Não é... Nós não vamos ficar sentados na nuvem tocando uma harpa. Não vamos. Exatamente. Quando entrou lá, ele era médico, mas não é aquela medicina mais avançada que ele tinha. E ele também tinha vícios, né? Então ele teve que passar por todas as etapas ali também, né? Até ser resgatado. E fez uma obra também muito legal, né? Com o Chico, né? Sempre voltar ali naquele slide que tinha o planeta Terra, onde tinha as camadas. Colônias, as camadas lá. Aquela imagem interessante, né? Essa aqui. Só uma atitude de curiosidade, tá? Você mencionou ali, tá, acho que está bem escrito aqui, ou você mencionou, não me lembro, que as colônias, elas basicamente ficam na região da ionosfera. Tá? Tá escrito ali no comecinho. Mas assim, uma coisa que a gente tem que ficar claro quando a gente fala de colônia ou de zona umbralina é que não é um lugar físico. Né? Então assim, às vezes uma colônia está sobreposta à outra, na faixa da ionosfera. A vibração, né? E o porquê a ionosfera? Porque, pelo nome, né, ela é muito mais ionizada. E hoje, quando a gente fala de transmissão de rádio, transmissão de satélite, por onde que eles transmitem essas informações? Ela transita tudo pela ionosfera. Então, todos os dados, tudo aquilo que é energia que a gente pode captar, ela transita pela ionosfera. Então, as colônias, elas são assim, digamos que nosso lar esteja ali na terceira faixa. Pode ser que na mesma faixa que ele esteja, tenha outra colônia de maior grau elevado, só que sobreposta pela energia, ou seja, uma não está dentro da outra, mas você só consegue acessar aquela colônia quando você está numa faixa, eles chamam de horizontalidade, né? Elas ficam numa horizontalidade e quando você eleva a vibração, você tem como ascender a uma colônia mais elevada, mas dentro da mesma faixa. Assim como os umbrais, eles colocam muita coisa, assim que ele não está, por isso que você não achou, quando fala do Memórias do Suicídio, você não achou assim, essas daqui, as colônias estão mais ou menos localizadas e ancoradas em regiões geográficas, né? Então, por exemplo, a colônia Bom Retiro entre Curitiba e Ponta Grossa, que trata principalmente de doenças mentais, drogadição, que é toxicomanos ali, ela trata esta linha de espíritos, né? Mas por que as zonas umbralinas não estão geolocalizadas? E aí a explicação não está na literatura de Kardec, mas está na literatura tanto da Ivone Pereira, no livro Memórias do Suicida, quanto naquele que você colocou, Cidades Espirituais ali. Ela fala que as colônias, as zonas umbralinas, elas estão impregnadas aonde o espírito normalmente desencarna. Então, por exemplo, dentro de Curitiba, se você desencarna por qualquer motivo, vou colocar lá do suicida, você vai ficar na zona suicida que está
mentalizada por todos os espíritos da mesma vibração na cidade de Curitiba. Então geolocalização, você não existe um umbral esse umbral é aqui. Não é, ele é sobreposto também, mas são todos plasmados pela vibração dos espíritos, né? Nas colônias eles são sustentados pelos mentores, eles chamam, salvo engano, o Kardec descreve como arquitetos espirituais, que são os que formatam essas colônias, e lá ele usa a palavra colônias, ele usa uma outra palavra na literatura básica, que eu não me recordo agora, gente, então eu vou ficar devendo para vocês, mas na literatura básica tem uma palavra que ele usa onde ele descreve os arquitetos espirituais que plasmam as colônias. Então aquelas colônias, elas se sustentam pela vibração do coletivo. Mas eu, individualmente, posso plasmar algo? Posso. Eu posso plasmar uma casa para mim, um jardim específico, que é onde eu, pelo meu interior, consigo plasmar aquilo que está na minha condição. Um exemplo disso é quando no nosso lar, no filme, no livro é mais detalhado, no filme tem duas situações. Uma da história da sopa, que eles estão tomando sopa lá, que ele como assim essa sopa? E outra quando a mãe do André Luiz vem visitar ele. Vocês lembram disso? Que ela vem visitar e fala, o teu pai ainda não conseguiu se elevar. Mas ela estava numa colônia mais elevada. Ela tinha autorização para reduzir a vibração dela e acessar ali. Mas ela dizia, eu não posso ficar por muito tempo. E ele não poderia ascender aonde estava ela ainda, porque ele ainda estava naquele período de recuperação. Ou seja, são tudo entrepostos, né? Ou seja, não é localizar uma do ladinho da outra, uma superior à outra, eles estão meio que um bololô. É uma energia. Então é aquilo que nós falamos sempre. Por que a gente pede para o pessoal elevar os pensamentos? Para poder se conectar a algo maior. Se eu ficar com um pensamento não tão elevado, eu estou conectado às coisas da Terra. Então as coisas da Terra é o exemplo da zona umbralina, né? Tudo que é mais próximo à crosta terrestre a gente conhece como zona umbralina e umbral pesado, umbral grosso. Alguns plasmam pelo medo as criaturas bestiais, aquelas coisas assim. O sofrimento, as dores. E aí todo mundo que está naquela sintonia vai enxergar aquilo. Né? Então tem toda essa distinção. Isso, que não são espaços físicos como nós entendemos, é que o nosso cérebro faz a correlação com as coisas, por isso que a gente tem necessidades. Nos desenhos, nas imagens que ela colocou ali, podem olhar que elas têm cada colônia, quando foi colocado no nosso lar lá, que ela fez um desenho, que é muito parecido com o filme. Isso ali, ó. Aquele desenho ali do nosso lar foi projetado, que nem você falou, pelo livro daquela autora lá. Né? Mas o que é isso? Por que plasmado assim, entendeu? Por que uma estrela de 6 pontas? Tem toda uma simbologia por trás da colônia feita em círculos, demonstrando o infinito, né? E o porquê da estrela de 6 pontas, e o porquê daquela construção bem no centro. Então tudo isso é plasmado pelos espíritos que ali habitam, que estão na mesma sintonia, na mesma vibração. E eles são condicionados e ensinados a, estando ali, manter aquela vibração, né? Manter, ou seja, manter a elevação energética e mental. Então é tudo uma questão de, para nós, eu falo para nós espíritas, é mais simples de entender que não é um local físico. Não é assim como esta casa que é física. A gente fala muitas vezes assim, mas essa casa, médiuns videntes já disseram, que pessoas que enxergam o outro lado disseram que essa casa não é esta casa quando você olha para o plano espiritual, ela é muito maior. Sim, porque elas estão entrelaçadas, né? Então o plano espiritual é diferente da construção física, né? Tem colônias ali que foram feitas e colocadas ali muito antes do Brasil ser colonizado pelos portugueses. Ou seja, imagine a necessidade espiritual que já se coloca previamente no lugar e fala, ancora essa colônia ali nesse espaço, porque é onde vai começar o trabalho naquele país. Né? Então tem uma correlação legal ali, fica próximo à crosta, né? Só para então, essa estrela tem um símbolo muito profundo do ocultismo, né? Nas formas de poder, de inteligência. Os egípcios usavam o triângulo, né? A pirâmide. Não fizeram por acaso, não. Para achar bonito. Tem todo um estudo. É por isso que ela é ligada, assim, né? Tem toda uma ligação com
com o eterno, os círculos eternos. E no livro explica bem o porquê dessas mensagens. Tem que, se achar esse livro é bom, tá? Compartilhar aqui, é difícil de achar. As obras são bem difíceis. Ah, sim, esse... No Google você acha. Não, peraí, é mais pra frente. Aí a ideia, temos lá como essa, né? espiritual, tá plasmada dentro dessa arquitetura. Aí o espírito, nesse momento do desencarne, ele é trabalhado, é apoiado, trabalhado para que ele passe a ter aquela vibração e possa acessar dentro da sua... Isso eu entendi. É igual os postos de socorro, né? Exato. Você vai para um pronto-socorro físico, eles vão olhar o que você está sentindo e vão te encaminhar para uma ala específica no determinado hospital. Onde inicia um trabalho é a ali mesma até coisa a que você pessoa... desencarna. Em que ala que você vai se colocar? A ala coloca em qual colônia que você está adequado, que você pode ser... Iniciar ali, né? Exatamente. Então, é tudo feito com essa linha. Mas nesses livros, se achar cidades no além, é interessante de compartilhar, tá? Uhum. É um livro muito bom. Vamos procurar. Por isso que a gente fala, né, tá sempre em vigia, tá vigiando os pensamentos e tudo mais, que é o que vai trazer a gente para essa realidade, né? É, para que a gente consiga sempre estar, não sei se é falar preparado, né? Mas para que quando houver o nosso desencarne, a gente conseguir, né, entender ou ficar o menos tempo possível no sofrimento, né, e tudo mais. Sim, preparar para ter algo melhor, né? Isso. Por Né? exemplo, eu tenho um sonho que eu tive, parece que estava desdobrado, né? Muito real, assim. Que eu conheço uma pessoa que é evangélica, muito tempo, fazia pregação e tal, e eu fiz amizade com ele, porque na família, ali, né? E esse senhor vivia até os 90 e poucos anos, né? Aí ele faleceu, né? Aí passou uma semana, aí eu estava lá conversando com ele num lugar, ele estava sentado numa cadeira, sabe, depressivo, assim, com a mão na cabeça, assim, e não estava aceitando, né, o que ele esperava depois. Né? E não sei, me levaram lá, porque eu conheci ele faz tempo, ele gostava de mim, ele conversava, só não podia tocar no assunto religioso, mas ele gostava. Né? Sim. Assim, ele falava, assim, mas deixava falar, não discutia, não. E aí eu conversei com ele. Falei, a vida continua, a vida não é diferente do que te ensinaram na igreja. Você tem que se conformar, você tem que sair desse estado. Eu lembro disso, claramente. Não exatamente as palavras, mas estava incentivando ele a despertar, né, e aceitar. Você vê como que o espírito pode sofrer por causa de não ficar estacionado. A gente viu nas outras aulas que a ligação com a matéria é muito forte, né? Então, quanto mais tiver conhecimento ali, aqui nesse momento, vai facilitar toda essa transição, né? Sim. E também Estava esperando vocês. No livro Nosso Lar, né? O André Luiz, ele morava assim, num lugar que tinha beliche, ele dormia ali coletivo no começo. E aí ele tinha que trabalhar na enfermagem, né? Sim. Aí com o tempo, aquele instrutor dele, mais jovem, né? Convidou ele para ficar um tempo lá, morando na casa da mãe dele. E ele ficou ali, você lembra que ele conversou com a filha, né, a mulher queria voltar para a terra, né? Parece no filme, no livro, né? E aí ele vai aprendendo, né? Aí os espíritos, quando eles trabalham bastante e se dedicam, eles têm direito a um lar, uma casa. E viver com pessoas que são da mesma família, ou têm afinidade, né? É interessante. Nessas colônias existe o bem e o mal? Existe o bem? O bem existe, a gente está vendo aí. Mas existe o mal? Então, veja, Isaac, se a gente tem essas várias camadas que foi colocado, para você estar naquela camada, você tem que sintonizar e estar naquela energia, né? Uma camada superior. Da mesma forma, tem as camadas inferiores mais próximas à crosta terrestre. Essas camadas têm trânsito ainda, então vai ser uma energia mais densa e tudo mais. Você está imaginando se nessa camada superior vai ter ataques
Algo assim? Ou dentro da colônia? Dentro da A colônia? diferença de bem e mal? Não sei como seria o mal. Uhum. Eu acho que separado. Eu acho que talvez assim, Acho que isso não. vale do suicídio, né? Que também todo mundo mesmo na mesma É, energia, na acho que a sintonia que vai estar ali. A É sintonia diferente das da pessoas, assim. É. Não existe o mal, vai estar existe Não uma existe. energia diferente. É. É isso. Quem vai construir todo esse cenário, porque não é um cenário físico, é um cenário Sim. mental. São Energético. todas mental, energético. Uhum. Vai estar todos esses espíritos que desencarnaram ali. Né? Então não existe Então- bem ou mal como existe aqui no mundo dos encarnados. Isso. Bem Que ou eles mal. trataram Não Não mal existe. como nós conhecemos. É, que- não como nós conhecemos. Existe uma energia diferente, mais pesada. É isso. É o exemplo do nosso lar que falava ali acabou de citar ali da filha daquela mulher que eu não consigo lembrar o nome, que ela queria porque queria voltar à terra Por causa do noivo. Assim, a energia dela era muito mundana. Mas não existe o conceito de fazer o mal, porque se ela faz o mal tem que fazer fora daquele lugar. Ela não consegue praticar nada ali dentro. Né? Não tem a liberdade que não tem aqui, né? Tanto que o André Luiz, quando vem à Terra, no filme, no livro, e ele vê que a mulher casou de volta, ele se transforma e bate uma porta, quebra alguma coisa, que aparece assim. E aí ele já no que bota a cara pra fora da porta, ele já tá numa zona umbralina de volta. Fala, opa, eu vou ter que voltar, ou seja, o mal, como nós conhecemos, ele não transita no mesmo lugar. Sim. Pode ser as imperfeições que você vai trabalhando, né? Não transita no mesmo lugar. Sentiu ira, né? Aquela ira. Existe Já foi levado pro essa lugar. energia, tipo, camada Porque de é energia. o pensamento que transporta, né? Para chegar lá, você tem que ter essa evolução. Né? Da mesma forma que a gente coloca aqui nas nossas discussões, de você fazer a sua reforma íntima e estar sempre em Sim. constante evolução. Evoluir. Se tropeçar lá, volta. Mesma coisa aqui. Sim. Né? No mesmo sentido. É interessante. Né? O espírito ele vai passando por diversas colônias espirituais de acordo com a evolução. Uhum. É que nem o Memórias do Suicida aqui, a Ivone Pereira fala, o espírito fala isso mesmo. Que ele começa lá, né, numa zona do Vale dos Suicidas, e depois ele vai para essa colônia, então ele vai tendo realmente a evolução, a aceitação, está preparado, parte para uma outra tarefa em outro lugar, né, dependendo do... Existe toda essa ligação com a Terra, né? O exemplo que o senhor disse do seu amigo que Sim. faleceu, né? Teve todo esse aprendizado ali, então essa carga está ali com ele durante o desencarne e tudo mais, né? Então até se desvincular disso para ter um trabalho. Aí esse trabalho vai dando passo e passo e evoluindo. Até porque quando você Depois é desencarna, para voltar. né, o espírito continua sendo do jeito que era quando estava vivo. Uhum. Lembra da aula passada? O DNA, o registro continua no perispírito, né? E você traz isso, você está, a tua matéria está ali como se continuasse, né? Mas não tem tempo para esse espírito poder, ele desencarnou, mas ele quer ficar aqui. Eu tenho um exemplo, não conheci isso daí, uma conhecida que ela faleceu na pandemia, né? Ela não aceita até hoje que ela, e a netinha dela acaba conversando com ela todos os dias, dizendo que ela está ali, quer ficar ali, que ali é o lugar dela, tanto que a filha não conseguiu desmanchar o quarto, que ela não deixa. Eu não sei porquê. Está vinculado ainda, Está né? muito vinculada a isso. Isso já faz 3 anos. Sim. O tempo é diferente do nosso tempo, né? E é bem estranho, a energia é muito pesada, o clima, sabe, assim, muito ruim. E isso é super comum. É comum? É comum. Comum. Né? Diria que o certo é assim. O certo seria. Depende muito da crença de cada um, né? Mas a filha vir uma casa espírita para fazer o trabalho, para que aquele espírito possa ser ancorado aqui. Ela tem frequentado, ela é no Mato Grosso do Sul, na verdade, em Dourados. Ela tem que frequentar para poder limpar Só que ela não consegue. Para instruir e tal. Ela disse que já recebeu 2 cartas e a criança vê ela direto, conversa muito com ela. A criança deve ser aqui mesmo.
bem comum. Ela tá com 9, né? Então ela... E é estranho quando ela conta. E ela diz assim, tia, eu vi, eu conversei, Sim. me dá um, começa a ficar arrepiada, assim. Porque as equipes socorristas, igual a Cíntia colocou, vão para acolhê-lo, orientar, né? E ela era muito materialista. Tem tudo isso, Demais. né? Engraçado que ela não está nem na colônia e nem no Umbral. Então. Fica aqui na... Ela está presa nessa energia. Força mental Perdendo Mas Perdendo tempo. E atrapalhando, né? E atrapalhando. Como assombração, né? assim, Fica no lugar ali, gerando uma energia. Mas alguns espíritos tentam convencer lá, né? Para continuar. Pois é, mas já faz 3 anos, é muito tempo. Mas isso não deixa de ser um umbral. É uma vibração, ela né? Tá materializando É o estado da como se estivesse consciência. ainda encarnado. Nós temos uma conhecida que o pai dela morreu no banheiro. Ele saiu do quarto, acordou e foi no banheiro. Ele acabou caindo e morrendo no banheiro. Passou mal e caiu. Ele ficou 12 anos o espírito transitando do quarto, no banheiro, no banheiro do quarto. 12 anos. Até 12 anos aqui, né? E quem descobriu que esse espírito estava vagando pela casa foi uma senhora que não tinha nada a ver com a história. Ela foi fazer uma visita. Lembra aquelas senhoras que vendiam um Yakult? Vendiam o carrinho, puxava o Yakult assim? Ela entrou na casa, ela olhou assim, olhou para a mulher e falou: você acredita em alguma religião? Ela falou: a gente é espírita. Ela falou: tem um senhor assim, assado, que ele está passando do banheiro pro quarto, do quarto pro banheiro. Aí ela estava e ela via assim a porta do banheiro, a porta do quarto. Ele fica transitando aqui, ó. Você sabe quem é? Aí ela disse assim: que senhor? Ela descreveu ele. Ele inclusive estava com a mesma roupa que ele tinha. Ela descreveu ele e falou: ó, ele não entendeu que ele morreu. Ele está perdendo, sabe o que está acontecendo? E aí que ela não era espírita, né? Daí foram, fizeram todo um trabalho para que resgatasse esse irmão, para que ele entendesse que, ó, isso não pertence mais ao plano. Ele procurava a esposa. Ele falava assim: meu Deus, onde é que foi parar minha esposa? Ele ficava circulando assim, ó, 12 anos fazendo isso aqui. Olha, né? Nossa. O Valdo Vieira falava isso, ele colocava termos novos, né? Parapsicose pós-morte. Só teve uma psicose assim que acha que ele está vivo, não sai daquilo. Se não for ajudar. Não, isso é muito comum. Mas 12 anos para nós, Não é nada. ela falou, não é nada. 3 anos é menos ainda. Minutos. Ele não sente tentação, eu acho. Não, é exatamente isso. Eu tive 12 anos para nós, nossa, 12 anos que não. Para ele não fazia nada disso. Nenhuma. Até ele conseguiu entender. É por isso que eu falo que a importância de uma casa espírita séria é que esse espírito foi levado até lá, assim, levado, não agarrado, mas levado, encaminhado até ali e explicado a situação. Aí ele compreendeu. Isso é Mas colhido tem e alguma tudo coisa a mais, ver né? que a pessoa que está ali, por exemplo, a filha, também tem que querer? Tem. Exatamente. Sim. É sempre 2 vidas. Tá aí a resposta. Sempre 2 vidas. Sim. Ela obsedia o Não desencarnado. aceita. Isso aí, Cíntia. Isso aí. Beleza, pessoal? Mais alguma questão?